Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa, Visão Web TV. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Francisco Alvarez para falar sobre um tema que tem tudo a ver com inovação. Aliás, o varejo é um dos segmentos mais dinâmicos nessa área, e o Francisco Alvarez tem uma experiência importante, além de ter sido colega de turma quando nós fizemos a economia lá atrás, sem falar o ano, né, Francisco? Por favor. Ele tem sido destaque nessa indústria de varejo, ou seja, ele implementou algumas marcas estrangeiras aqui no Brasil, em franquias e outras empresas, né? E mais recentemente tem se dedicado à consultoria que envolve tanto trade marketing, que é uma tese de mestrado que ele desenvolveu, e também o Key Account. Mas, particularmente, ele visita todos os anos, eu não sei há quantos anos, talvez 10 anos, a chamada NRF, que é a National Retail Federation, que é a maior feira de varejo que tem no mundo, né? E essa feira acontece em Nova York em janeiro. Esta última edição foi a 111ª, e, naturalmente, ela não foi presencial. Então, nós vamos ouvir aqui o Francisco falando um pouquinho sobre isso, mas antes de falar sobre a questão do varejo hoje, né, que tem várias nuances, inclusive a própria pandemia mudou todo o cenário, eu quero te dar as boas-vindas, pedir para você fazer uma pequena apresentação também sua, né, e falar um pouco da retrospectiva de varejo, assim, nos grandes lances que aconteceram, sei lá, ao longo dos últimos movimentos, né, para a gente situar e começar, a partir de agora, então, a falar sobre o varejo daqui para frente. Legal. Bom, Melito, prazer estar conversando com você aqui, com os nossos ouvintes, né? Como você falou, nós temos uma história longa aí, né? De muitos e muitos anos, né? E uma história principalmente de muita alegria, né? E aí eu fico muito feliz de poder estar dividindo a tela aqui contigo para a gente fazer, acima de tudo, esse bate-papo, né? Uma troca de ideias sobre tudo isso que está acontecendo, né? Falando um pouco da minha atividade atual, né? Eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu estou lotado no curso de marketing e no curso de texto e moda, né? Aí tanto nos cursos de graduação como pós-graduação. Eu tenho um centro de estudos e pesquisas de varejo lá na USP, na EACH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é no campus leste aqui da capital, em São Paulo, né? E a gente estava, semana passada, inclusive, teve uma reunião, a gente está montando fisicamente um laboratório de varejo, né? Bacana. Para justamente poder estudar o varejo e poder tentar dar conta de todas essas inovações que têm surgido nesse setor. Eu diria que o varejo, talvez, dentro do ambiente de negócio, seja o setor onde tem havido mais novidades e mais inovações, né? E mais tentativas, né? Eu sou professor também da FII, curso de pós-graduação, coordeno um curso de MBA em gestão de vendas lá na USP Exalc, e sou agora com essa possibilidade de fazer coisas à distância, sou professor também da Exam no Peru, também nos cursos de MBA, né? Então, essa é a minha atividade, vamos dizer assim, mais voltada para a vida acadêmica, né? Como você falou, né? Eu tenho meu foco de pesquisa na área de trade, vendas e varejo, né? Então, eu tenho um livro sobre o trade marketing e tenho 2 livros sobre venda, um sobre gestão de equipe de vendas e outro sobre Key Account Management, né? Que é essa nova tendência também, essa nova atividade dentro da área de vendas, né? E uma atividade que eu diria, mista, né? Porque ela, de um lado, é uma atividade mais voltada para o público empresarial, mas não deixa de ser uma atividade acadêmica, porque estuda muito conceitos, etc. É justamente visitar a NRF, né? Na realidade, são 15 anos já, né? 15 anos? Puxa 15 vida. anos. Fazia 15 anos que eu não passava janeiro em São Paulo, né? E esse ano aqui foi a distância, né? Então não teve, não deu para sentir o frio de Nova York, né? E não deu para... O grande problema não foi não ter a feira, tá? Que eu normalmente comprava escova de dente, comprava vitamina, comprava roupa por no todo, e esse ano não teve, vou ter que comprar por aqui, né? Então esse foi um dos problemas de não ir para a NRF, né? Mas eu acompanho isso muito de perto, né? Em todo esse foco de
de pesquisa do varejo, de toda essa atividade. E assim, eu sempre lidei com o varejo, obviamente, né? Eu vim para a atividade acadêmica à tarde, eu fui executivo durante muitos anos, né? E o meu último trabalho como executivo, eu fui diretor-geral da Lacoste no Brasil, né? E aí eu tive a oportunidade de lançar a primeira loja da marca Lacoste no Brasil, as populares lojas de grife, né? Porque a Lacoste fazia multimarca na época e começava muito movimento de shoppings e tal. Isso já faz lá um bom tempo, foi na Alameda Lorena, em São Paulo, a primeira loja. Hoje não tem mais. A Livraria da Vila ocupa essa mesma área hoje. Uhum. Depois lancei o projeto de franquias da Lacoste e tal, e aí fui para o meu sonho, que era muito mais a vida acadêmica e, obviamente, continuar com interação com empresas, com consultorias e tal. Mas de lá eu já comecei a pegar esse gostinho também pelo varejo, né? E aí eu digo isso, né? Que eu cuido dessa última parte, né? Eu ouvi um tempo atrás de um empresário que queria entrar num novo negócio, né? E ele no setor de cosméticos, por acaso, né? Ele tinha ido viajar para os Estados Unidos, ele era do setor de embalagens, ele voltou entusiasmado, falou que tinha encontrado um pessoal que desenvolvia tudo, fórmulas, produtos, embalagens, fazia marca, fazia tudo. Assim, e aí ele usou essa famosa frase que eu nunca esqueci, que ele falava assim para mim: agora só falta vender. E eu falei assim, é a parte mais difícil. Que fácil, só falta vender. Então tá tudo resolvido, né? Então eu entro nessa parte, só falta vender. Okay. Né? Então, aí você é chamado. Mas desde a venda da indústria e tal, e Sim. culmina com a venda do varejo, né? Que é um dos Entendi. setores, como eu mencionei antes, mais dinâmicos hoje em termos de tecnologia e de inovação. Né? Bom, eu participei com você lá acho que foi 2013, né? A 103ª, agora nós estamos na 111ª, né? NRF, e imagino que nesses 111 anos foi a primeira vez que não teve em janeiro, né? Mas o que você sempre comentava, e eu testemunhei em 2013, que o pessoal sempre faz uma previsão de inovação que vai acontecer e você fala assim, agora vai, o ano que vem vai. E às vezes demora 3, 4, 5 anos, né? Houve exemplos que você citou na época que essas tendências eram lançadas e não aconteciam na prática. Aqui no Brasil, talvez até pela questão do conservadorismo, né? E pela, talvez, falta de investimento em coisas novas. Mas lá fora não tem muita explicação. Você daria um exemplo daquilo que você viu sendo conversado várias vezes e que chegou no final, demorou, sei lá, 5 anos para ser colocado de pé? Assim, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? A NRF é uma grande vitrine de inovação. Né? Então, ela tem um forte domínio, já teve até mais, nesses últimos 2 anos mudou um pouquinho, né? Mas já teve até mais um domínio total da tecnologia, né? E das empresas de tecnologia, né? E, obviamente, né, as empresas de tecnologia apresentam aquela nova ideia, né? E elas estão certas, não vai aqui nenhuma crítica, né? Elas apresentam aquela nova ideia como uma grande solução, aquilo vai resolver todos os problemas, aquilo é daquele jeito, tal, né? Porque eles são focados naquilo, estão vendendo aquela ideia, estão vendendo aquele produto, né? E muitas vezes inovador demais, né? Então aí tem uma série de questões de por que isso não pode ser aplicado, né? Eu tenho uma frase, o pessoal lá durante esses últimos anos eu fiz a curadoria da missão da Associação Comercial de São Paulo. Okay. E tinha os varejistas, tá? E o pessoal vê aquelas tecnologias novas, fica todo entusiasmado e tal. E eu criei uma frase que eu dizia que, nossa, é uma tecnologia absolutamente fantástica para um problema que eu não tenho. Né? Então, quer dizer, o que realmente aquilo traz de contribuição, o que aquilo pode trazer. E aí, uma série de questões, né? Uma questão, por exemplo, do próprio amadurecimento tecnológico, né, de aquilo realmente ser absorvido, da própria questão do preço da tecnologia, citando um caso bem específico, né, a tecnologia, que aí não é nada charmoso, né, porque muitas vezes se apresenta tecnologia charmosa, todo mundo adora tal, mas a tecnologia da RFID, né, que é a chamada etiqueta inteligência, com radiofrequência e tal. Essa tecnologia foi apresentada, eu diria, há pelo menos 8 anos, né, como um grande negócio, e realmente era, né? E é ainda, né? É realmente um grande negócio, mas ela tinha muito foco no setor de autosserviço. E aí o que acontece? Ela é muito cara para colocar nos produtos do setor de autosserviço, né? E lá para cá, ela chegou a custar
no início, $1 por etiqueta. Impossível. Né? Agora, exatamente. E não é só a etiqueta que eu vou colocar ali, né? Eu tenho Sim. o receptor, tem toda uma instalação, etc. Né? E agora ela está custando alguns centavos de dólar. Então, ela já começa a ficar viável. Por exemplo, quando eu falo no segmento de cosméticos, falo no segmento de moda, falo no segmento de brinquedos. Ainda quando eu falo no segmento de autosserviço, né, eu costumo brincar, né, colocar numa lata de ervilhas é meio complicado, né? Porque mesmo centavo de dólar, a margem é baixa e o custo é elevado. E tem alguns problemas técnicos também. Mas ela começa agora a voltar, né? Ela entrou, foi um grande oba-oba, no fundo ninguém aplicou, né? Porque foi só oba-oba mesmo, tal. E realmente ela tinha uma promessa muito atrativa, todo mundo ficou entusiasmado na época, mas ela não era viável em termos de negócio, né? O que ela contribui em termos de negócio? E aí, agora, com o passar do tempo e essa redução do custo, ela volta a ser viável e ela traz um benefício enorme, principalmente quando a gente fala hoje, por exemplo, do Omnichannel, de ter as lojas físicas como mini centros de distribuição. Porque se eu quiser ter uma loja física como mini centro de distribuição, a hora que o cara entrou na internet e comprou um produto qualquer, e aquele produto é analisado e se identifica que ele comprou em Fortaleza esse produto, né? Comprou um brinquedo, uma boneca, né? Em Fortaleza. E a hora que o sistema identifica que o melhor local de entrega dessa boneca é naquela loja que está ali em Fortaleza, ela tem que estar ali. Não pode entendi. só estar no registro. O estoque tem que ser real, tem que ser efetivo, senão o sistema todo cai, derruba, né? Porque aí ele vai faturar um produto que não tem, né? Imagina o que vai originar isso. Então, a etiqueta RFID, por exemplo, é quase que uma necessidade absoluta quando eu faço isso. Por quê? Porque ela não vai indicar o estoque que está contabilmente registrado, ela vai indicar o estoque físico. A boneca está ali fisicamente. Isso é espetacular, isso que né? ela identifica. Exatamente. Então, e aí ela ganha, por exemplo, uma nova chance agora, né? Ela traz e ainda o custo é um pouco elevado, tal, mas a gente já começa a ver nesses setores de moda, tal, quando se fala da gôndola infinita, que eu vou ter essa interação entre varejo físico e varejo virtual, entre a loja se tornar um ponto de distribuição, etc., a demanda pela acuracidade do estoque tem que ser 100%, não pode ser 99,9%. Legal. Tem que ser 100%. Nós vamos chegar lá. E aí, a etiqueta inteligente é a solução para isso. Né? Você a deu gente um poderia exemplo... citar um... Oi, desculpa, fala. Não, você deu um exemplo fantástico, né, daquilo que estava para acontecer, RFID, né, identificação através do rádio, né, por aquele chipzinho. Isso é uma coisa que está sendo tratada já há muitos anos e eu até complementaria com você, né, quando nós estudamos o Mobile Payment lá na época da Check Express em 2006, a gente chegou a essa conclusão também. Isso aqui é uma solução à busca de um problema. Ninguém precisava do Mobile Payment naquele momento, né? Mas, assim, dando um contraponto, porque nós vamos ter oportunidade de falar sobre essas questões novas também que você falou, olhando para a NRF desse ano, diferentemente das anteriores, cujas expectativas eram, agora vai acontecer no ano que vem, etc. Este ano, em função da pandemia, 2020, muitas coisas foram antecipadas, né? E parece que esse é um ponto realmente relevante, que todo o varejo está identificando, né? Houve uma série de houve um crescimento absurdo, né? A ponto, por exemplo, de uma loja Americanas, né, que é uma loja física, querer fazer agora a fusão com a B2W, coisa que eles já deveriam ter feito há 10 anos atrás, né? Essa discussão está no mercado hoje, né? Sim. Então, o que aconteceu na prática com essa questão da pandemia? O que ela acelerou e qual foi o resultado da NRF sobre esse ano passado? O que acelerou, o que foi importante e o que foi lá fora e aqui no Brasil? O que eu vejo é o seguinte, a pandemia teve uma questão interessante, que ela pegou todo mundo de surpresa, com uma distância de tempo muito pequeno entre um caso e outro,
foram alguns meses só, né? Se a gente lembrar que a China começou lá no final do ano, tal, aí no começo do ano já tinha coisa, né? Aqui, obviamente, não podia ser antes do Carnaval, senão dava revolução no país, né? Então, foi logo depois do Carnaval, começa aqui, mas começa tudo igual, né? E aí, uma coisa que eu fiquei refletindo depois de assistir a NRF e tudo isso, é que essa pandemia nos aproximou, né? Mesmo os mercados mais desenvolvidos, como são os mercados americanos, o mercado americano, o próprio mercado europeu, o mercado chinês, né? Eles se defrontaram diante da mesma realidade, né? Não poder ter mais o contato físico, estar com as atividades interrompidas, que é o que aconteceu no Brasil. Então, a semelhança do que nós fizemos aqui, eles acabaram fazendo lá também. Eles dão um nome mais chique, né? Como curbside pick-up, né? Que é entregar na calçada, né? Os produtos. Conta isso. Como é que é lá fora? Não, aquela, você faz a compra, né? E ao invés, uma das alternativas que você tem é passar na loja e pegar o produto. Isso já existia, né? Que era o chamado, a sigla era BOPS, Buy Online, Pick Up in Store, né? E você ia. Só que aí você tinha que descer do carro, entrar na loja, ir lá e buscar. Aí eles criaram o quê? O curbside, que é a calçada. Então, eles colocaram postos onde a pessoa para o carro na calçada e alguém vai e leva o produto até essa pessoa, até essa calçada, né? O que aconteceu, então, e não foi muito diferente no Brasil, foi uma aceleração de tudo que vinha se estudando, né? A gente já estudava há muito tempo essas interações. Quer dizer, no fundo, o que aconteceu na pandemia não foi nada de novo, né? Novo no sentido de que se criou algo totalmente diferente. O que aconteceu na pandemia foi uma aceleração forçada, porque ninguém estava esperando isso, né? Foi de repente, né? Todo mundo teve que se virar. Foi uma aceleração forçada daquilo que já vinha se discutindo, né? Em todos os setores, né? Só fazendo um parênteses, né? No setor educacional, eu estou lá na USP, eu lembro, estava esses dias lembrando, né? Eu dei a primeira aula de março presencial numa segunda-feira, que eu começava o meu curso, né? E já passei tudo para os alunos. Na segunda-feira seguinte nós íamos continuar, já leitura, etc. E na terça-feira eu recebo um comunicado que a USP está fechada e que a aula é só virtual. Opa. E aí, a gente já vinha, os professores, a gente já vinha há muito tempo falando, pois a gente precisava pensar num EAD, num híbrido, ver as ferramentas, e a gente vinha com essa conversa, né? E a conversa vinha e tal. E, de repente, em uma semana, na segunda-feira seguinte, eu estava dando aula pelo Zoom. Sei. Com tudo mudado, e aí, professor, aluno e tal. O varejo não foi diferente, né? Então, vinha essa conversa, né? Preciso ter os dados, preciso ter as informações e tal. Tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa. Claro que lá eles tinham mais ferramentas, uma coisa que eles tinham mais do que no Brasil é que, como eles vinham avançando muito mais na base de dados de clientes, né? Eles já vinham trabalhando muito mais forte com o Big Data e tal. De repente, eles se encontraram numa situação mais favorável para ir atrás desses clientes, para ir buscar esses clientes do que no Brasil, né? Que onde, do lado ruim, foi uma coisa boa, porque mostrou para todo varejista a importância das informações e ter os dados dos clientes. Porque aquele varejista, que mesmo que fosse numa planilhinha de Excel, ele tivesse o endereço, o telefone e os dados de todos os clientes dele, ele mandou os vendedores mandar isso por WhatsApp e mandou entregar lá, o filho entregou de bicicleta, mas ele continuou operando, né? Mas qual foi a base dele? A base de informações. É essa a base, né? Então, esse aspecto, sim, eu diria que foi um diferencial entre o que existia lá fora, o que existia no Brasil, e que foi um diferencial importante para fazer frente a essa situação. Agora, tirando o resto, as ações em si não foram ações diferentes, foi tentativas de continuar contatando esse consumidor sem a presença da loja física. E, obviamente, né, o comércio virtual, que vinha crescendo de uma forma relativamente lenta, né, porque o pessoal sempre dá aqueles indicadores percentuais muito elevados, né, mas eu costumo dizer que 100% de um é um, né? Então, quando você tem uma base
muito pequeno, percentual sempre alto, mas o comércio eletrônico estava aí na casa dos 7%, 8%. Na China é um pouco maior, tal, mas estava numa casa mais ou menos limite e vinha crescendo paulatinamente. E com a crise houve um boom nesse comércio eletrônico, né, que a gente não sabe como é que vai continuar mais à frente, mas foi o que se mostrou na NRF, né? Ou seja, foi um ano onde todo aquele crescimento de inovação tal parou, porque, de repente, não tinha mais como investir em algo novo. Tal. O novo era solucionar o problema de hoje, de agora. Sim, sim. Né? Como é que eu resolvo o problema agora? Não é daqui a 3 anos, como é que vai ser? Não, o que está acontecendo agora? O que eu faço agora? Né? Isso é o que a gente viu é. neles, e que, no certo sentido, veio no Brasil, foi cuidado com os funcionários, né? Então, uma preocupação muito grande com os funcionários, com a saúde. Isso eu acho que foi um negócio muito legal aqui no Brasil também, né? Porque a gente que convive o dia a dia do varejo, né? Sabe que muitas vezes, nas grandes empresas não, né? Mas nas empresas médias e pequenas, às vezes o funcionário não tem o valor que deveria ter, não é tratado da forma como deveria ser tratado, tal, né? E a partir dessa crise se começou a ver que não, que a gente precisa tratá-lo muito bem. Então se preocupou com o bem-estar dos funcionários, se preocupou com o bem-estar das pessoas, né, dos consumidores, tal, mantendo esse relacionamento, continuando com essa interação, né, e parando um pouco, né, para olhar a comunidade e uma série de fatores, né, que a gente pode falar depois, que já vinham sendo trabalhados do varejo, né, na realidade eles acabam se consolidando, né, nesse entendimento agora dessa nova realidade que foi durante esse período, né? Não estou chamando isso de novo normal, a nova realidade do período que a gente Aliás, viveu, que ainda está... Ninguém tá usando esse termo, né? Felizmente, né? Felizmente, não aguentava mais isso aí. Mas o que a gente viu foi isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Aquela acidente que você tem, né? E que o sujeito te dá um remédio para cortar o problema que você tem, que de repente vai te causar outros prejuízos, né? Como a gente pode falar depois de alguns prejuízos que estão vindo com esse boom do comércio eletrônico, né? Mas que você tem que resolver na hora, né? E aí, nesse sentido, eu fico assim muito feliz de ver a reação do varejo brasileiro, né? Porque eu diria que o varejo brasileiro reagiu à altura. Dentro do que é o varejo brasileiro comparado com o que é o varejo americano, eu diria que a reação do varejo brasileiro foi tão boa quanto o varejo americano. Obviamente, guardadas as proporções de um e outro ambiente de varejo. Mas o que a gente viu na NRF, a grande maioria dos exemplos e tal, daria para a gente trazer para o Brasil, o que foi feito no Brasil, que o varejista brasileiro fez. Isso é espetacular, né? Isso é bacana a gente poder mencionar esse fato aqui, verificar que o varejo aqui reagiu de maneira bastante madura, né? E é uma informação que eu recebo com muita alegria. Que bacana que isso aconteceu. É uma coisa que também aconteceu, Francisco, chamou a atenção, particularmente, eu não participei da NRF, mas foram algumas declarações dos principais líderes, né, que estão ligados a esse evento. Então, ouvindo a Microsoft, por exemplo, o presidente falava de que era importante você ter a indução comercial daquilo que você vai fazer, saber bem o que você quer fazer como varejo e aproveitar o máximo dos dados disponíveis do consumidor, que são dados importantes, que você acabou de mencionar. Já o presidente da Mastercard, ele disse que é preciso ter muita humildade antes de você propor uma inovação, porque você tem que entender, como varejo, que você não tem todas as respostas. Eu achei também bacana demais essa colocação. Sim. E, finalmente, a pessoa da IKEA, que é um diretor, ele falava assim, não vamos ficar apaixonados pela tecnologia, né? Vamos introjetar a tecnologia, vamos tê-la no coração para depois aplicar, né? Tudo isso leva a uma percepção de que começa-se a pensar na questão da experiência do consumidor, na experiência do cliente, na experiência do usuário. E ainda hoje, a gente comentava sobre uma colocação feita pelo CEO da Reclame Aqui, o Maurício Vargas, que foi assim bastante icônica, na minha opinião. Ele falava o seguinte, foi o momento em que todo mundo teve que dar um reset. Muita coisa que você fazia como consumidor estava errada e você tem que mudar. E muita coisa que você fazia como varejo, você também tem que mudar. Eles recebem no Reclame Aqui
mais de 1 milhão de contatos pela internet, naturalmente, por dia, dos quais apenas 40 mil são relativos a reclamações. Então, o que eles têm de review, né, isso que nós estamos acostumados a verificar nos sites, a Reclame Aqui é um grande depositário, repositório, na realidade, de informações a respeito de... Deixa eu verificar como é que aquele varejo se comporta, como aquele produto se comporta. Dentro dessa lógica da experiência do consumidor, como é que você avalia a maturidade do varejo brasileiro em relação a esse aspecto? Aí nessas frases que você colocou, tem algumas questões essenciais, né? Uhum. Primeira questão da base de dados. Okay. Né? Então, o varejo cada vez mais vai se tornar o que o pessoal chama de data-driven, né? Dirigido à informação, a dados. Né? E uma dos grandes desafios hoje é justamente fazer com que eu consiga coletar esses dados da loja física. Okay. Porque o grande benefício do comércio eletrônico não é só a questão da venda e tal. O grande benefício do comércio eletrônico são as informações que eu consigo dessas pessoas que estão comprando comigo. Né? Que é a famosa frase que foi cunhada, eu pelo menos ouvi pela primeira vez 3 anos atrás na NRF e guardei e comecei a usar, que data is the new oil. Né? Okay. Então, e realmente essa é uma questão essencial, né? De ter a informação das pessoas, saber como é que elas demandam, o que elas demandam, quando elas demandam, a frequência, coisas que com o comércio eletrônico eu tenho a vida da pessoa nas mãos, né? Totalmente gerenciada, né? E no comércio físico eu já não tenho isso, né? Eu já não tenho essa informação, né? Eu tenho dificuldade de coletar a informação das pessoas, né? Até porque as pessoas têm comportamentos diferentes, né? No comércio eletrônico, elas têm a cultura de informar tudo, né? Informa nome de mãe, para o que você pedir, eles informam, né? E no varejo físico, você pede para anotar o telefone e tal, a pessoa fala que não tem tempo, depois ela dá alguma informação, né? E também eu não sei o que ela está comprando, né? Então, essa assim, orientação por dados, por informação, uma questão muito mais quantitativa, técnica, esse talvez seja a primeira grande vertente de mudança estrutural do varejo, né? Que sempre foi muito intuitivo, né? A tradição que a gente ouve, tinha muito poucos indicadores básicos, tal, e hoje passa para essa nova visão, onde eu consigo trabalhar o consumidor de forma diferente, porque com essas informações que eu tenho, eu posso tratá-lo de forma muito mais personalizada. Não necessariamente com produtos, mas na forma de consumir, na forma de atendê-lo e tal, que foi o item que você levantou da questão da experiência de compra. Né? Então, essa questão de experiência de compra, a gente vem falando sobre isso há pelo menos 10 anos ou mais. Okay. Né? A questão da experiência de compra, se a gente for lá no fundo do baú, né, ela sempre existiu, mas ela fica realmente marcante quando eu começo o comércio eletrônico. E eu lembro de ter discutido isso em cursos de MBA, né? E do pessoal dizer assim, mas por que alguém iria sair de casa para comprar alguma coisa se pode comprar pela internet? Foi a época que se determinou o fechamento das lojas físicas, que ia desaparecer e tal, né? E aí justamente a resposta é isso, né? Porque a pessoa, quando está comprando alguma coisa, ela busca alguma experiência, né? E aí o que faz a pessoa ter a satisfação da compra não é o produto que ela comprou, é a experiência que ela teve no processo de compra. Quer seja a experiência eletrônica, que ela queria comprar rapidamente, imediatamente, resolver aquele problema muito rápido, né? E aí a gente abre um parênteses, quando você está fazendo a compra e na hora do fechamento você coloca o seu CEP e eles falam que vai demorar 8 dias úteis, né? E aí você tem que começar a calcular, contar dia útil no calendário e tal, né? E a tua experiência era resolver rápido e tal, né? Até quando você vai na loja, que agora, obviamente, a gente tá fora disso, mas mesmo hoje, com essas limitações, se você for ao shopping, você vê que as pessoas estão felizes, tomando seu sorvetinho, dando passeio. O varejo é o nosso terceiro ambiente, né, que se chama. Né? A gente tem o ambiente da residência, o ambiente do trabalho e o ambiente do lazer, né? O ambiente da socialização. O varejo se encontra nisso. Né? Então, a gente já vem falando dessa experiência de compra há algum tempo. O que aconteceu agora é que, de novo,
acelerou, porque qual era a experiência agora mais marcante que o consumidor queria? Era comprar protegido, não se expor, é isso que ele estava buscando. Se isso vai continuar depois, o ano que vem, provavelmente, né, quando já tiver todo mundo vacinado ou tal, eu não sei. Agora, o que vai continuar com certeza é essa base de dados, os dados para gerenciar o varejo. E aí, sem dúvida alguma, o médio e pequeno varejo, né, eu gosto sempre de separar o grande varejo do médio e do pequeno, particularmente no Brasil. Né? Porque o grande varejo ele tem toda uma condição, tanto técnica como financeira, de dar grandes saltos de evolução tecnológica, o que não acontece com o médio e pequeno varejo, né? Que tem ainda que aprender. Então, a gente tem aí uma separação muito grande quando a gente fala de varejo e fala da evolução do varejo, que é separar o grande varejo do médio e do pequeno. O médio e pequeno, ele achou soluções agora também. Ele não tinha lá o site para venda, tá? Mas como eu falei, ele vendia pelo WhatsApp, pegava o moleque com a bicicleta e mandava entregar, ele se virou, né? E isso foi bom, porque ele achou isso. Mas ele vai ter que fazer um esforço também de montar uma base de dados, de gerenciar com essa base de dados, porque é isso que o varejo vai se tornar cada vez mais, né? Uma experiência para o consumidor, mas uma experiência personalizada, uma experiência própria, uma experiência para aquele consumidor, né? No momento que ele quer, da forma que ele quer, da forma como ele quer ser atendido, né? E só para fechar essa parte, né? Eu tinha criado uma frase já o ano passado, né? E que agora eu ouvi em algumas apresentações sobre a NRF, né? Porque o varejo a gente chamava assim location, 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 né? Verdade. E que era a localização, né? E eu escrevi um artigo, né? Só para dizer que eu não estou inventando, que eu não falava isso antes, né? Eu escrevi um artigo no ranking das 300 maiores empresas do SBVC há 2 anos atrás, onde eu falava que location, location, location ia ser substituída por logistics, logistics, logistics. Ok, né? ok. E a logística, e se vocês quiserem, Fantástico quem quiser isso. pode resgatar esse artigo, está na revista do SBVC, que pode ser acessada eletronicamente. Né? E eu justamente queria essa frase que eu dizia assim, que antes o varejo esperava o cliente. E agora, qual foi a grande mudança no varejo? O varejo tem que ir atrás do cliente, né? Sim, Com sim. tudo que isso representa, que vai desde a questão do database, desde a questão do data-driven, desde a questão do virtual, desde a questão da interação do virtual com o físico. O fato é que o varejo tem que ir atrás do cliente. E esse atrás do cliente significa, por exemplo, motivá-lo a visitar sua loja física. Mas não é abrir a loja e ficar esperando, não. Você vai fazer com que ele te visite, você vai interagir com todos os meios para que ele te visite. E aí, obviamente, a base de dados para poder usar a própria questão da inteligência artificial tal é essencial. Eu acho que esse talvez seja o grande salto dos próximos anos para o médio e pequeno varejo. O grande já está indo nessa direção, mas o médio e pequeno varejo vai ter que procurar isso também. Fantástico, não, essa questão do location, 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 a gente ouve há 50 anos, eu não tenho essa idade, né? Mas foi ótimo que você criou, foi ótimo que você criou logísticas, 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 porque isso tem tudo a ver, e eu não ouvi isso antes, de fato é a primeira vez que estou ouvindo aqui. Mas eu queria comentar com você a respeito falando um pouquinho da retrospectiva, né? Porque na prática, o varejo foi sendo afetado diretamente pelo comércio eletrônico, né? E nós vamos depois separar e falar um pouquinho a respeito do modelo americano, modelo ocidental, que é muito mais voltado na questão chamada da base mercantil, como a Amazon, né? Você compra, estoque, vende, você entrega, e as logísticas são excelentes nesse caso, né? Mas você tem um modelo também chinês, que na realidade construiu, eu acredito até que seria uma coisa interessante de fazer no Brasil, só que tem que começar lá atrás, né? Tinha que começar 20 anos atrás. Porque as pequenas e médias empresas, especialmente de varejo, elas sofrem muito aqui no Brasil. Pelas questões burocráticas, pelo ambiente econômico, por uma série de coisas que ela realmente não tem acesso a crédito, não tem garantias, não tem nada. E é claro que no mercado chinês, o que aconteceu foi que eles praticamente colocaram as pequenas empresas dentro do comércio eletrônico desde a infância. E isso começou em 2001, 2003, 2005 e veio crescendo até hoje. Tanto é
que o CEO da Alibaba, né, que hoje está um pouco escondido, ele vai aparecer em algum momento, ele tinha ambição, que ele já saiu do conselho, já saiu da presidência da empresa, de fazer esse trabalho também a nível internacional, né? Seria pegar e incluir as pequenas e médias empresas. Interessante, porque assim independeu do governo chinês. E a gente até torce para que alguém consiga fazer isso aqui no Brasil, porque é uma forma de você não precisa de aporte de instituições que vão fazer amparo, ou você colocar uma série de empresas do governo fazer esse tipo de coisa, porque é mais a questão do empreendedorismo mesmo, né, que você tem que motivar e fazer fomentar. Mas eu queria que você comentasse primeiro alguns tipos de varejo ficaram para trás e foram até hoje nem existem mais ou estão em extinção. O que você falaria sobre esses tipos de varejo que já saíram do mercado? Eu cito o Department Store, eu cito Category Killers, eventualmente deve ter outras que estão nessa mesma linha, né? O que acontece, particularmente quando a gente fala da Department Stores, né? Esse é um segmento que ele já vem sendo atacado há muitos anos, né? Uhum. Não é de agora que se fala que essas Department Stores vão acabar, né? Isso eu já ouço também há pelo menos 15 anos, já tem até estudos que mostravam sobre isso e tal. E essas lojas, bem ou mal, elas vão se ajustando, né? Vão se adaptando a essa nova realidade. É claro que com essa dinâmica nova que aconteceu agora, né, elas começam a ficar numa situação mais crítica e elas têm que buscar uma nova alternativa para o modelo que elas têm hoje. Algumas delas já estão acontecendo, já vinham acontecendo há algum tempo e acabam se acelerando um pouco, né? Porque que é o modelo que a gente chama de shopping shop, né? Loja dentro da loja, okay. Né? Que é bastante comum nos Estados Unidos e na Europa também, particularmente na Inglaterra e na França, né? Na França eles chamam de corner, né? Que é quando o varejista dessa loja de departamento, ele quase que se transforma num gestor de shopping. Ele aluga aquela área e aquela marca que ocupa aquela área, ela atua quase que independentemente, né? Então, são várias formas de interação e tal, mas ela atua quase que independentemente. O que faz das lojas de departamento um shopping sem paredes físicas, né? Porque, na realidade, e isso alguns consumidores sentem, por exemplo, e alguns que estão nos ouvindo já devem ter passado por isso, quando você está numa loja de departamento e tem algumas peças que você compra em vários lugares, vai num caixa só e paga, e outras que você compra no lugar e você é obrigado a pagar ali. Você não pode pagar num outro caixa. Tá. Você tem que pagar lá mesmo. Por quê? Porque aquela loja, na realidade, ela está locando aquele espaço, né? E tem várias formas dessas interações que tem a ver com a validação da marca, etc., né? Então, são tentativas de achar solução para esses grandes empreendimentos. O que está na essência de tudo isso, né? O que está na essência de tudo isso e que é algo que a gente vai ter, já começa a ter um movimento e que a gente vai, eu acho que tem que refletir bastante sobre isso para o próximo período. A gente vinha numa onda, isso no mercado como um todo, indústria, varejo, etc., né? Vinha numa onda, sem questionar isso, até, vamos dizer assim, uns 10 anos, pelo menos, a partir de 10 anos para cá começa os primeiros questionamentos, de que quanto mais variedade, melhor, né? Então, é a estratégia de segmentação, nicho de mercado, né? Então, só para dar um dado que vem dos meus alunos de graduação, que na época que eles podiam ir a campo, né, que eu mandava eles fazerem, pesquisar, por exemplo, quantos SKUs tinha num hipermercado na categoria shampoo, né? Só isso, shampoo só. Shampoo, tá. Quantos SKUs tinha, né? E mais ou menos girava em torno de 150. Quer dizer, para você escolher um shampoo, você tinha 150 variações de shampoo. Ou seja, é um negócio assim absolutamente maluco e que, inclusive, deu origem ao trade marketing, que foi essa coisa de amplitude. Quando a gente fala de amplitude de linha, a amplitude de linha, de um lado, até um certo ponto, ela ajuda o varejo, porque ele se torna mais atrativo. Por outro lado, é cruel para o varejo, porque isso reduz muito o giro do produto. E o giro do produto impacta diretamente no markup, no preço que vai se colocar.
E aí o que acontece? Quando eu tenho essas redes muito amplas, com muita variedade, etc., a tendência é o giro cair e, portanto, obrigatoriamente ter que trabalhar com mais margem, porque estruturalmente o meu estoque é maior. O que se busca hoje no varejo? Estoque virou palavrão. Você não pode falar perto das crianças. Né? Porque o que eu quero é giro rápido, é sair logo com esse estoque. Então. E a gente começa a falar muito, tem até um autor que escreveu um livro mais ou menos nessa época, uns 10 anos atrás, se chama O Paradoxo da Escolha. Tem até um filme dele no TED, que é bem interessante, que ele fala isso, que as pessoas, ao terem mais opções de escolha, elas não se sentem mais felizes, elas se sentem infelizes no final. E ele faz, eu não vou entrar no detalhe, né, porque mas é uma teoria muito interessante, porque não parte do varejo, do problema do varejo, parte do problema das pessoas, né? Eu sempre digo que todo e qualquer estudo que a gente faça, a gente tem que começar nas pessoas e dali trazer para os negócios. Perfeito. Né? E aí ele estuda isso, que as pessoas não ficam mais felizes por isso. E o que a gente tem visto de lá para cá são uma série de ações, por exemplo, que a gente faz muito em trade, que é o gerenciamento de categorias, onde quando se faz uma análise técnica, baseada em dados, baseada em informações, etc., invariavelmente a solução para aquele varejista é ele reduzir o mix, reduzir as opções. E ele reduz isso, vende mais e ganha mais dinheiro. Fantástico. Então, é um movimento que vai ter que vir para o varejo. Essa análise de estoque, que era um negócio meio relegado ao segundo plano, principalmente no médio e pequeno varejo, porque tinha aquela coisa intuitiva de que ter estoque é bom, né? Eu sou da época que o varejista dizia que estava investindo em estoque, né? Porque o estoque só valorizava. E ele estava fazendo certo na época, né? Porque tinha inflação. E hoje... Exato, época da inflação e época de falta de produto, né? O problema do varejista não era vender, era comprar. Ele conseguia comprar produtos, né? E ele se estocava. E hoje mudou completamente. E aí o que muda, que eu acho que é importante quando a gente fala de médio e pequeno varejo? É a cultura do negócio. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio com o médio e o pequeno varejista. Não adianta você levar tecnologia para isso. Tecnologia é ferramenta, tecnologia é meio, não é fim. Ele tem que saber o que ele vai fazer com aquilo, qual é a solução que aquilo traz, que dor que aquilo resolve para ele. Porque a tecnologia, ou ela serve porque ela faz o consumidor ficar mais feliz, ou ela serve porque ela faz o varejista economizar a gestão, economizar no processo, gerir muito melhor o negócio dele. Então, é isso que a tecnologia tem que fazer. E aí, para que eu entenda isso, eu preciso entender o meu negócio de forma diferente. Eu acho que esse talvez seja, é um dos trabalhos que eu faço lá no CEPEV, no Centro de Estudos e Pesquisa de Varejo, é de procurar levar essa visão nova do que é o varejo para o médio e pequeno varejista, o que de uma certa forma é altamente frustrante, porque nenhum deles aceita, nenhum deles acredita. Não, do meu jeito é melhor. Mas eu acho que esse talvez seja o primeiro grande desafio para o pequeno e médio varejo, mudar a forma de enxergar o negócio. Existe um certo conservadorismo, né, como você já tinha observado em relação ao varejo aqui no Brasil, especialmente aquele pessoal que está há muito tempo, né, faz do jeito dele, deu certo, né, e de repente assim, vamos manter do jeito que está. Mas eu queria comentar com você também uma questão da pandemia, né, com essas modificações todas, as pessoas passaram a trabalhar, a gente chama no sistema híbrido, né, então você está uma parte em casa, uma parte no escritório. Algumas pessoas, eu não sei exatamente que proporção, começaram a morar fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, onde você tem realmente uma concentração muito grande de executivos, empresas e, enfim, e você gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar até o trabalho, né? Então você vai para morar fora de São Paulo, por uma região aqui nos próximos, sei lá, 50, 100 quilômetros, né? E de vez em quando você vem para o escritório. Aí começou a se discutir duas coisas. Primeiro, essa tendência que está acontecendo agora. Segundo, a própria questão de você formar comunidades, né? E você falar assim, vamos incentivar aquele varejo, aquele negócio que está acontecendo aqui no meu bairro, sei lá, no meu distrito, alguma coisa mais próxima, né? E aí, entrevistando na semana passada o Cal Amorim, ele falava, porque ele estuda blockchain, né? Então ele fala que as comunidades deveriam se organizar e ter o benefício da moeda própria local, né?
e aí você tem o token, você paga tudo com token, etc. E tem uma certa lógica também em relação a esse ambiente atual, que significa as grandes fábricas vão passar a fornecer alguma coisa semi-pronta para alguém na ponta no varejo ou na localidade, que vai processar aquilo e vender ali mesmo, ao invés de você fazer grandes distribuições. Então, um varejo mais especializado local, ou alguma fábrica especializada local. Isso significa logística diferente, né? E significa também um problema de escala, né? Eu fico pensando assim, como nós temos um problema de formação muito grande, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa eventual tendência, se você acha que isso pode acontecer, ou se isso é uma coisa que no Brasil não acontecerá, como é que você vê isso? Bom, primeiro assim, eu implico um pouco com essa palavra tendências, né? Porque, é, porque para mim tendência é 50% mais um, né? Sim. E não é só porque dois falaram, né, que agora vai sair, né? Sim. E assim, uma outra coisa que eu costumo falar muito, né, é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o mundo não é o Leblon e a Vila Olímpia, né? Ok. Então, tem outras coisas assim. Então, dito isso, né, tem um movimento para home office e tal? Tem, sem dúvida. E que é muito, muito bem-vindo, né? Em algumas situações mais, outras menos tal. Mas a primeira grande pergunta a ser respondida, né, é que eu acho que a gente está olhando muito a Vila Olímpia, né? Quer dizer, como é que é Não sei. a massa, né? O bloco, né? Então, com todo esse home office, né? O metrô continua lotado, né? E coisa parecida. Bom, enfim. Assim, eu não diria que isso é tendência. Eu diria que isso é talvez um segmento ou um nicho, algum movimento assim, que a gente vai começar. As pessoas vão ter uma forma mais mesclada de interação. Então, descobriram que a interação dessa forma como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, né, é viável, né? Mas o que eu tenho visto cada vez mais também é as pessoas dizerem que é viável, é legal, mas não exclusivo. E eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem algumas pesquisas, inclusive, que mostram isso, né? Que as pessoas querem o modelo híbrido. Elas querem fazer essa comunicação, mas elas também querem ir na empresa. Porque Sim, a gente não pode esquecer que a empresa, escola, tudo isso, é um local de socialização, né? Quantos e quantos casamentos não ocorreram por causa da empresa, né? sim, Ou por causa da escola, né? e por aí afora, né? Então, a gente não pode isolar as pessoas também, né? Não pode partir. Agora, por outro lado, com certeza, se o cara tinha que vir todo dia para São Paulo, e ele tem, por exemplo, uma casa aqui em Itu, em Valinhos, aqui nos arredores, ele todo dia fazia esse trajeto, talvez agora ele faça uma vez por semana. Ele vem para tratar algumas coisas e tal, e os outros 4 dias ele está em casa. Tal. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? De fazer, né? De um movimento, o todo, né? Que agora vai funcionar desse jeito e tal. Então, eu acho assim, primeiro, isso é real, a gente vai ter isso daí, mas o que eu me pergunto, e eu não sei responder, é quanto por cento das pessoas vão efetivamente praticar isso e vão poder praticar isso daí, né? Que o trabalho que elas exercem pode ter esse tipo de comportamento. Tem uma das coisas que a gente mais discute em empresas é o clima, né? As relações, etc. Né? E aí, relações assim ficam muito distantes, né? Como é que fica? Ou seja, eu acho que às vezes se estuda problemas complexos de forma muito simples, sabe? A gente teria que estudar toda a complexidade envolvida, né? Então, dito isso, tem uma outra questão aí, né? Que aí, quando você fala que o colega falou sobre o varejo regional, né? Isso já era um movimento. Já vinha o movimento do varejo de bairro, do varejo local. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Já 2 anos atrás, se levantou uma questão lá na NRF, que era uma questão, inclusive, que tinha a ver com o espaço físico e que impactou fortemente as grandes imobiliárias, etc., porque vinha se discutindo tamanho de loja, que os Estados Unidos vinham
numa toada já de muitos anos das Big Store, Mega Stores, e loja de 1.000 metros quadrados era considerada micro nos Estados Unidos, né? Sim. E, obviamente, né, aí volta aquela história que eu falei antes do estoque, né? Você, com uma loja de 1.000 metros quadrados, você tem que ter muito produto lá dentro. E não é muito de um produto, é muita variedade, e aí volta tudo aquilo que eu falei antes. Mas já vinha se discutindo isso. A loja de bairro, a loja mais próxima, né, aquela loja de conveniência. Então, esse aspecto eu acredito que a gente tem que olhar com carinho, que a gente vai começar a ter menos aqueles grandes centros, né, onde todo mundo se locomove para comprar aquilo, etc., né, e vai começar a ter esses centros mais locais, mais regionais, mais para aquele grupo, que até pouco tempo seria difícil pensar nisso, mas com a tecnologia e tudo que a gente falou anteriormente do data-driven e todo esse negócio, começa a ficar viável. Então, isso eu acredito que a gente tem que olhar com carinho, que independentemente das pessoas trabalharem mais em casa ou menos em casa, tal, já havia uma tendência, porque mesmo as pessoas trabalhando, e isso, por exemplo, é um negócio que é muito comum na Inglaterra. A gente, na missão da Associação Comercial, sempre visitava mais algum outro mercado, né? E nos últimos anos a gente foi visitar a Europa, né? E a gente visitou a Inglaterra. E na Inglaterra, por exemplo, em Londres, é muito comum a maioria dos trabalhadores, tal, eles descerem do metrô, passarem numa pequena lojinha ali e pegarem a janta. Mas não é aquela coisa congelada, não. É aquela coisa que a loja faz com uma salada bem montadinha, pura, limpinha, com o bife do tamanho que uma pessoa vai comer, com aquela porção. E que é um negócio que aqui em São Paulo, o Irota, por exemplo, faz muito bem. E começou a fazer. O próprio Irota lançou esses containers, né, que é loja container, que ele está lançando nesses grandes condomínios, né, para que a pessoa vá até ali e compre ali mesmo, né, com tecnologia, né? Não precisa ter ninguém lá dentro. E aí é que a tecnologia vem como uma solução, porque aí com o aplicativo, quem está naquele condomínio vai, entra ali, e aquela loja de conveniência, não precisa mais colocar uma calça por cima da calça do pijama e botar um tênis sem meia para ir comprar o leite no posto de gasolina que tem a loja de conveniência, tal, que ele esqueceu. Ele desce no prédio dele e com o aplicativo ele vai lá, pega e vai embora, né? E leva o negócio. Então, essa coisa de comunidade começa a se tornar forte. E eu vejo aí uma grande oportunidade para o varejo, e aí sim poderia acontecer. Que, de novo, né, Melito, você já viajou também pelo interior dos Estados Unidos, né? E quando a gente viaja de carro pelo interior dos Estados Unidos, né, o que eles chamam de shopping centers nos Estados Unidos não é o que a gente chama aqui, né? O shopping center nosso, lá eles chamam de malls. Quando a gente vê as estatísticas, os Estados Unidos tem alguma coisa como 100 e tantos mil shopping centers, que eles chamam. Uau. Mas o que eles chamam de shopping centers são aqueles centros comerciais regionais. Né? Se você me ajuda a figurar como isso, que são aqueles que têm o estacionamento, tem aquelas lojas. Quando a gente viaja pelos Estados Unidos de carro, você tropeça com isso. A cada 2, 3 quilômetros você tem um centro de... O que é esse centro? É isso que a gente está falando. É um local que atende exatamente aquela comunidade e tal. Isso eu acredito. Isso eu acho que vai ser. Não sei se vai chegar nessa história de que eu vou ter fábrica só para aquilo e tal. 4 anos atrás, na NRF... Não, 5 anos atrás, na NRF, apresentaram pela primeira vez a primeira impressora 3D e que ia acabar com todas as lojas. A criança ia ter uma impressora 3D na casa dela e imprimir o brinquedo, não ia ter mais brinquedo de fabricante e tal, né? E até agora, quem está se beneficiando é o dentista, tal, é o pessoal que faz peças para cá, que é uma inovação muito boa. Mas, de novo, aquela história da primeira pergunta que você fez, né? As grandes soluções que são menores. Então, eu não sei até que ponto vai ter essa produção local, tal, porque, de novo, tem uma série de questões a serem analisadas. Mas esse varejo de comunidade, isso eu acho que é algo interessante da gente observar. Eu entendo que isso pode vir a ser algo importante em alguns anos daí para frente. E se a gente olhar o interior, por exemplo, e aí volta para a história de mudança de mindset, né? Mudança da forma de olhar para o negócio, o pequeno varejo do interior tinha que entender isso.
porque a hora que o pequeno varejo do interior entender isso e se tornar um varejo de comunidade, ele não vai mais ficar assustado quando vier o grande varejista global ou nacional e colocar uma loja do lado dele. Espetacular. Desde que ele faça isso. Mas como ele quer copiar o grande, aí ele só toma paulada, né? Então, é uma boa discussão. Espetacular, Francisco. Deixa eu comentar com você que, na realidade, o mercado americano, acho que alguém há muito tempo atrás viu essa questão de fazer o varejo pequeno, né? Hoje, a maior empresa de varejo que tem no mundo ainda é o Walmart, né? E ela começou e ela existe em pelo menos todas as cidades de pequeno porte no mercado americano. Ela não está em grandes cidades, né? Então, alguém já tinha pensado nisso, né? E mantido dessa forma. O faturamento da Walmart no mundo é de $500 bilhão. Sim, A segunda a maior empresa em faturamento do mundo. Exatamente. A segunda em varejo seria mais ou menos hoje o que significa Amazon, com mais ou menos a metade desse valor. Isso, exatamente. E há uma estatística que eles fazem da Alibaba, que eles falam que fatura cerca de 70, 80 bilhões de dólares por ano. Na realidade, esta informação é só o dinheiro que fica no caixa do marketplace, porque se você multiplicar, só a Alibaba no ano passado, no dia do Singles Day, né, que é o dia do solteiro, ela vendeu Isso. 35 bilhões de dólares, significa 2,5 vezes o comércio eletrônico brasileiro do ano todo. E ela tem um comércio extremamente pujante, então, na realidade, deve ser a maior que tem, mas comparar qualquer coisa com a China é meio difícil. Queria comentar com você, quando você falou de data is the new oil, né? Devemos tomar um pouco de cuidado para que não se crie aqui no Brasil a Databrás, né? Estou brincando aqui. Com certeza. Então, vamos falar com calma aqui. E eu queria... Está sendo extremamente interessante, Francisco, maravilhoso. Aí você está trazendo conceitos que a gente não acompanha no dia a dia, a cultura que você citou aqui bastante, a logística, que é um ponto relevante, que ainda nós não temos uma situação de logística aqui no Brasil adequada, assim, do ponto de vista de conhecer tecnicamente, e nós estamos chegando já ao final, mas eu queria pedir para você, nesta última pergunta, para você comentar um pouquinho das inovações que estão sendo lançadas exatamente pelos líderes do comércio eletrônico. Então, você começa a ter alguma coisa como Amazon Go, você tem uma livraria que é uma livraria física também criada pela Amazon, você tem alguma coisa que foi criada na China pela Alibaba, e com isso a gente gostaria de pedir para você comentar esses pontos, né? E passar também a tua mensagem final aqui para a nossa audiência, que são os internautas também que assistem a nós, né? Pelo vídeo, para que a gente possa, então, encerrando essa programação de hoje, agradecer a você muitíssimo aí pela tua participação. Então, diz para nós qual é a sua visão sobre isso. Legal, Milton. Antes de dar essa visão, eu só quero... A gente acabou com tanto assunto, né? Sim. A gente não acabou entrando mais a fundo nessa história do comércio eletrônico, que virou a menina dos olhos de todo mundo, tal, né? Sim. E eu queria só te passar um dado que eu até publiquei no meu LinkedIn, né? Que me chocou, né? Profundamente. E são coisas que a gente, de novo, volta naquela história de analisar uma questão complexa de forma simples, né? A gente transformar uma coisa complexa em coisa simples é perfeito. Agora, analisar uma coisa complexa de forma simples é que é um risco, né? E nos Estados Unidos foi feito um levantamento, isso não saiu na NRF, isso eu vi nas publicações que a turma da NRF faz, né? Ótimo. Não saiu no show, foi mais recente. Saiu uma pesquisa que mostrou que 10% das entregas do comércio eletrônico nos Estados Unidos foram devolvidas. Porque nos Estados Unidos tem a questão de entregar a competição é tão grande que lá você tem que entregar no mesmo dia. Sim. E você não tem custo nem de recebimento e nem de devolução. Então, as pessoas, por exemplo, elas não sabem se o tamanho do pé é 40 ou 41, ela pede 3, 39, 40 e 41. Vê qual que serve e devolve os outros 2. Está em dúvida com 3 cores? Pede as 3. Sim. Pega e devolve os outros 2. Bom, esses 10% representaram 428 bilhões de dólares em mercadoria. Tudo isso.
e eles calculam que em torno de 6% foi entrega fraudulenta, que Nossa, tem muito 24, nos Estados Unidos também. A pessoa 24. compra o vestido, não tira a etiqueta e devolve no dia seguinte. Se a gente pensar esses 428 bilhões de dólares de devolução, são 5 vezes o faturamento dos 10 principais varejistas brasileiros. Mas é tudo isso mesmo? Meu Deus. Você entra lá no meu LinkedIn, tem a reportagem, senão você me fala, eu te mando. Tudo Sabe? bem, tudo É bem. uma coisa assim. Não, e é mesmo, nos Estados Unidos é assim. O pessoal devolve. Bom, tanto que eles estão criando empresas só para receber devoluções. Olha só. Empresas criadas só. Isso apareceu na NRF 2 anos atrás. Uma empresa que foi montada, uma startup, só para receber devoluções. De todo mundo. Ela recebe devoluções de todo mundo, junta e aí entrega para cada um desses destinos. Então, é só para trazer essa informação que Legal, me chocou bacana, e eu queria meio que dividir, porque é uma coisa que a gente tem que olhar, né, no comércio eletrônico. Como é que funciona tudo isso? Porque fica tudo muito legal, mas ninguém fala de logística, né? Então, também é um tema fundamental. Com relação a isso, né, agora respondendo o que você colocou sobre as lojas, tem um termo que é horroroso, que se chama que as lojas agora físicas vão ser as lojas phygital. Nossa. Eu falei que o termo era horroroso. Phygital, é P-H-Y-G-I-T-H, que é a loja física digitalizada. Phygital, nossa, péssimo. Não, é péssimo o nome, mas está sendo utilizado, inclusive nas próprias apresentações, tal, o pessoal começa a usar meio que, não, porque a loja é phygital, tal, que é um pouco o que você falou. Então, é a loja, por exemplo, sem o caixa, que é a Amazon Go, que agora eles estão lançando já, porque a Amazon Go é quase que uma loja de conveniência, né? Agora eles estão lançando o supermercado dentro disso, né? Já tem várias empresas trabalhando com essa tecnologia, só que mais barata para aplicar isso em outros setores, né? A loja do Alibaba lá, que ele está fazendo, que é o Rema Market, que você tem o código QR, que você acessa tudo, é tudo automatizado, e tudo você interage eletronicamente e tal. Então, tem um movimento muito forte nessa direção. Agora, tudo isso é muito legal, mas o que eu particularmente entendo que é o grande benefício disso, e eu acho que é o que está por trás de toda essa história, né? Vamos pegar a Amazon Go como ilustração, né? A Amazon poderia, assim como ela fez com os livros, simplesmente lançar uma livraria, tal, que a livraria da Amazon Go a livraria da Amazon não tem nada de espetacular em relação às outras, né? A única coisa que a proposta dela é que ela tem lá os best-sellers do site, coisa do gênero, né? Mas vamos pensar na Amazon Go, que você entra, sai, né, sem comprar. Se ela não tivesse isso e tivesse o caixa, né, talvez em termos de custo não seria muito diferente. Não. Só que eu ia entrar lá, ia comprar, pagar e ir embora. Acabou. A hora que eu entrei com o meu aplicativo, ela sabe tudo a meu respeito. Ela sabe o que eu compro, quando eu compro, como eu compro, onde eu moro, como eu pago, quanto eu gasto, o que eu faço, e ela começa agora a ter uma base de dados que, quando ela quiser, ela pode me propor, por exemplo, olha, eu reparei que você compra tal coisa toda semana. Você não quer que eu te entregue para você não precisar, né? Sim, com certeza. Fazer essa coisa? Então, aí eu volto naquela questão inicial. Eu acho que a grande luta de todas essas mudanças, tem um mundo de coisas mudando no varejo, mas a loja física é ir atrás dos dados e atrás das informações, que aí ela vai virar, embora o nome seja feio, vai virar phygital, né? Então, ela vai ter as mesmas informações que eu tenho do varejo digital. E aí veja como quem é omnichannel não é o varejo, é o consumidor. Agora eu sei quando que esse consumidor compra no meu ambiente virtual, quando que ele compra no físico, frequências, como, etc. E aí então eu tenho agora uma base de dados que a gente tem que imaginar o que vai poder se fazer com isso, né? Legal, mas é mais ou menos o direcionamento. Então, Melito, bom, acho que a gente já estourou o tempo, né? Deixa eu te perguntar, você sabe quando vai ser a próxima NRF física? Tem a previsão? Então, eles originalmente tinham feito uma programação de que em junho teria mais uma edição desse ano fisicamente.
mas eles já informaram, e a gente está vendo a situação, né? Era uma tentativa deles, acho que até de segurar lá o Javits Center, né? Que virou, por sinal, você visitou também, né? Virou um centro de vacinação, virou o primeiro hospital de campanha, Meu e Deus. agora é um centro de vacinação, mesmo? né? Não sabia. Exato. Então, eles já abandonaram a ideia, vai existir em junho a NRF de novo, mas vai ser só virtual, vai ser meio um remendinho, né, cá entre nós, né, só para marcar a presença, né, porque não vejo que haja grandes mudanças, mas se tudo correr bem, né, a princípio seria só no ano que vem que ela voltaria fisicamente. Esse ano não vai ter. Esse ano que vai ter em junho é novamente uma edição virtual, né, o ano que vem aqui, indo tudo bem, né, a coisa parece que a partir do ano que vem começa numa normalidade, então seria o ano que vem. Mas, por enquanto, a única certeza é que não vai ter nada presencial esse ano. É basicamente isso. Francisco, muitíssimo obrigado. Foi uma enorme satisfação tê-lo aqui hoje. Tenho certeza absoluta que a economia criativa, que trata esses temas que você trouxe, né, sai com bastante informação a respeito de varejo. São coisas que a gente não está acostumado a tratar no dia a dia. Você trouxe uma série de esclarecimentos. E certamente voltaremos a falar, né, na primeira oportunidade da próxima edição aí da NRF, ou qualquer feira que você venha participar fora do Brasil. Você já participou de feiras na Europa, como você citou, e certamente pode ser que você traga aqui futuramente uma experiência da China, né? Não sei se está na tua previsão, mas enfim. Eu já visitei a China, mas por outras razões, não pelo varejo, né? Foi a trabalho, mas por outras razões. Mas eu tenho bastante vontade. Eu leio muito, a gente poderia até passar uma hora aqui falando sobre o Alibaba, porque eu li muito a respeito, tal, né? Porque é algo que a gente tem que olhar, né? Até uma neura dos americanos hoje, né? Porque é duro para eles engolirem que os chineses estão à frente deles em tecnologia, né? Estão. Mas eu tenho, quem sabe, vamos ver. Então tá no radar. Fica na expectativa de voltarmos a falar aqui, então, sobre China. Então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você, muito sucesso aí nesse ano e que a gente consiga atingir nossos objetivos aqui no varejo, né? E continuar com esse destaque que você disse que o varejo brasileiro não ficou atrás, né, do varejo lá fora. Então, forte abraço para você, Francisco. Obrigado, Melito, obrigado pelo convite, abraço para todo mundo que estava assistindo e vamos continuar refletindo sobre o varejo e sobre a economia criativa. Forte abraço.